para mediar o nosso próximo painel do dia, quero convidar, já aqui também, o João Vitor Prasser, CEO da Casa Parlamento. Bem-vindo, João. Obrigada. E o nosso tema aqui desse painel é segurança pública e integração é a solução. E quem vai participar desse painel, debater esse tema, um tema de suma importância para todo o nosso Brasil, um dos convidados aqui é o painelista, chamando aqui o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Quero convidar também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Muito obrigada pela presença. Vou pedir só para vocês se posicionarem ao contrário, isso, de acordo com as fotinhos ali de cima do painel, que facilita para o público poder acompanhar. Tudo certo? Ótimo painel para vocês. Bem, muito bom dia a todas e todos, quase boa tarde. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele que é ministro emérito do Supremo Tribunal Federal e, antes de muitas coisas, é também o professor Ricardo Lewandowski, de muitos de nós aqui. Também quero saudar o nosso diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e dizer, Andrei, que é muito perceptível a seriedade e a integridade com quem você vem conduzindo essa instituição, que é uma instituição de Estado. Para a gente começar a nossa conversa, ministro, eu acho que bom que tem sido assim, tem sido muito reiterado que a segurança pública é a primeira prioridade do cidadão brasileiro. Antes até de pensar em saúde, antes de pensar em educação, que bom que a gente já construiu esse senso. Mas, ao mesmo tempo, não existe bala de prata para resolver um problema tão estruturante quanto esse. A gente sabe que o senhor elegeu a PEC da segurança como uma prioridade do Ministério, mas o trabalho é muito maior. Então, eu queria que o senhor, para a gente começar a nossa conversa, contasse um pouco de como está sendo conduzido isso dentro da sua pasta. Muito obrigado, João Vitor, pela questão interessante, instigante. Cumprimento aqui meu colega de painel, Andrei Rodrigues, nosso delegado-geral da Polícia Federal, tem feito um excelente trabalho, tem conduzido uma polícia republicana, uma polícia de Estado, sem partidarismo e com muita eficiência. Cumprimento o João Camargo, que é o organizador desse evento, patrocinador. Em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes, colegas ministros, governadores presentes. Realmente, eu penso que hoje nós temos que ter uma visão diferenciada da questão da segurança, que é um flagelo não apenas nacional, mas é um flagelo mundial. Não adianta pensarmos, o crime organizado é algo que assombra os brasileiros, não assombra o mundo, não é um problema só local. Aliás, se no passado o crime era encarado como um fenômeno eminentemente local, eu gosto sempre de me reportar a vinda de Dom João VI ao Brasil, fugindo das tropas napoleônicas em 1808, porque ele criou a polícia no Rio de Janeiro. Mas para justamente cuidar da criminalidade, que era uma criminalidade simples, sem grande sofisticação, e, de certa maneira, ao longo de todas as constituições que sucederam a partir da vinda de Dom João VI para cá, a primeira Constituição imperial de 1824, depois a primeira Constituição republicana de 1891 e todas as demais, inclusive a de 1988, sempre encararam o crime como um fenômeno local. Tanto é que a responsabilidade básica do combate à criminalidade é da Polícia Civil Estadual e da Polícia Militar Estadual. E, de certa maneira, subsidiariamente das guardas municipais. A Polícia Federal e as polícias federais têm um papel muito especializado no combate ao crime. O crime genericamente considerado é de responsabilidade das autoridades locais. Mas eu quero um pouco mais além disso, nós precisamos ter uma visão mais ampla, mais holística do fenômeno da criminalidade, que é um fenômeno global, especialmente o crime organizado.
Eu gosto de dizer que hoje a criminalidade, especialmente o crime organizado, é um fenômeno tão preocupante ao nível mundial como o aquecimento global, as guerras regionais, a corrida armamentista, incluindo a disseminação das armas atômicas, as migrações descontroladas, as crises econômicas, as pandemias que estão, volta e meia, ameaçando a própria sobrevivência da humanidade, e o terrorismo. E hoje o crime organizado é um fenômeno global. Então, quero lhe dizer que nós só podemos combater este fenômeno global que se espalha por todos os países com uma visão mais abrangente. Então, vou lhe dizer rapidamente como é que nós estamos buscando combater esse fenômeno em 3 níveis ou em 3 camadas que não são mutuamente excludentes, mas são complementares. Em primeiro lugar, nós temos, e o Brasil tem avançado muito, temos atuado numa cooperação internacional bastante dilargada. Nós participamos da Meripol, participamos da Europol, recentemente aderimos, somos o 3º país fora da Europa que temos representação na Europol, e na Interpol, onde, inclusive, elegemos o secretário-geral, que é um brilhante jovem delegado federal brasileiro chamado Valdeci Urquiza, que está fazendo um excelente trabalho. Nós temos vários acordos bilaterais e multilaterais. Temos acordos com a Itália, com Portugal, com a França, recentemente na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, para combater o garimpo ilegal. Temos vários tratados multilaterais também, especialmente na área do Mercosul. Agora, em novembro, nós vamos fazer uma reunião dos ministros da Justiça e do Interior do Mercosul, em Brasília, porque, neste semestre, o Brasil comanda o Mercosul. Nós, recentemente, inauguramos, com muito sucesso, o Centro de Cooperação Policial Internacional na Amazônia, aliás, graças, em grande parte, aos esforços do nosso delegado-geral, Andrei Rodrigues, em que nós conjugamos a atuação de 9 países lindeiros da Amazônia Legal e 9 estados membros da Federação Brasileira para melhor proteger a Amazônia, combatendo o crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas, de armas, de pessoas, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, etc. Segundo nível... Ministro, se me permite, só um complemento, que eu sei que o senhor agora vai falar nesse aspecto nacional e da nossa integração. Vou entrar na PEC. E para falar da PEC, mas também eu acho que com um complemento importante. É muito fácil criticar uma proposta de integração e de unificação, mas, por vezes, faltar com a entrega das informações que seriam necessárias para chegar nesse objetivo. Só acha que também tem um pouco disso nessas resistências à PEC por parte dos estados? Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, a PEC talvez atrasou um pouco a sua tramitação no Congresso Nacional, porque é uma questão complexa, precisava ter um diálogo com os governadores, com as autoridades de segurança nos diversos níveis, e ela, infelizmente, acabou, a meu modo de ver, contaminada por essa discussão, por esse embate eleitoral. É claro que os governadores, de certa maneira, mas sem muita razão, temem perder a sua autonomia no que diz respeito ao comando das polícias civis, militares, bombeiros militares, mas isso não ocorre porque a PEC expressamente garante que não haverá nenhuma ingerência da União nesse aspecto. Então, por falar nisso, quer dizer, qual é a nossa segunda preocupação? É justamente, além de uma integração global entre os países, fazer uma integração nesse nosso Estado federal entre os membros da federação, que são exatamente os estados, o Distrito Federal e também os municípios, para compartilhar informações e também desenvolver ações coordenadas. Mas é claro que isso não é uma bala de prata, esse é um instrumento macro para que haja esta integração. Nós estamos também desenvolvendo várias legislações específicas,
Recentemente, nós mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta as penas para as queimadas ilegais. Depois, nós aumentamos também as penas para o crime de receptação, de roubo de carga, de combustíveis, de fios e cabos elétricos, etc. Nós mandamos também um projeto chamado, que criamos ou tipificamos o ecocídio. O ecocídio significa uma pena mais agravada para alguém que acaba com o bioma, matando a fauna, a flora e mesmo as pessoas, os grandes acidentes ecológicos. Nós estamos ultimando, certamente, esperamos, nesta semana ou mais tardar na próxima, vamos mandar para o Congresso Nacional, ou pelo menos para apreciação do presidente da República, um projeto anti-facções criminosas. Esse é o segundo nível da integração nacional. E depois nós temos operações muitíssimo bem-sucedidas, pontuais. Além desse trabalho diuturno que é feito pela Polícia Federal e outras forças de segurança, onde batemos recordes no que diz respeito à apreensão de drogas, de armas, coartamos tráfico de pessoas, garimpo ilegal, invasões de terras indígenas, realmente a polícia e as forças federais, de modo geral, estão de parabéns nesse sentido. Lembrando, para terminar, que recentemente desencadeamos 3 operações muito importantes. Uma foi o desmantelamento, ou pelo menos uma tentativa bem-sucedida de desmantelamento da infiltração do crime organizado no ramo de combustíveis. Em segundo lugar, tivemos a crise do metanol, em que, enfim, pessoas do Brasil todo estavam sendo intoxicadas por bebidas contaminadas com metanol. Em terceiro lugar, para não avançar muito, isso foi ontem, anteontem, a Polícia Federal desencadeou uma mega operação de abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, o Ministério hoje trabalha com uma visão holística, ampla, estruturante. Nós não combatemos o crime pontualmente, nós temos um quadro de fundo, uma doutrina para enfrentar esse problema. Obrigado, ministro. Diretor, a gente está aqui em Belém há menos de um mês agora da COP30, e o sucesso desse evento, o sucesso de tudo que vai ocorrer aqui, passa por um trabalho de muita eficiência da Polícia Federal. Tenho certeza que já há um empenho muito grande, mas pensando nesse contexto de integração, o quão importante vai ser construir um legado a partir disso, para não só para os próximos eventos, mas para a gente repensar como a gente interage entre as forças no Brasil. E se puder complementar no gancho do que o ministro falou, a Polícia Federal vai passar, sem dúvidas, a ter um papel, vamos dizer assim, mais incisivo. Se o senhor enxerga hoje que há capacidade operacional para entregar esses resultados. Bom dia, João Vitor. Bom dia, senhor ministro. É um privilégio, uma honra eu dividir aqui esse palco com o senhor. É uma referência para todos nós do serviço público, de integridade e de apoio à nossa instituição. Quero cumprimentar e agradecer ao João Camargo, Aninha, Camila, pela oportunidade de estar aqui com vocês, meu amigo Bacelaro também, um incansável guerreiro aí nesse trabalho, e a oportunidade de trazer essa discussão num importante debate, não sem antes saudar o ministro Vinícius Carvalho, da CGU, o ministro Alexandre Silveira também, que agora há pouco vi por aqui. Mas, João, de fato, eu acho que a resposta de seu questionamento passa pela temática do painel de integração. Nós, falando em relação à segurança da COP, na verdade, já estamos experimentando um legado de eventos recentes, a exemplo do BRICS, do G20, e se voltarmos um pouco mais no tempo dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, onde o Brasil e o Estado brasileiro, nos 3 níveis, mostrou que é capaz de organizar eventos de grande envergadura com muita segurança. Nós estamos dedicados à COP já há mais de um ano, trabalhando junto com os nossos parceiros aqui do Estado do Pará, com o município, com outras agências federais, para que repliquemos esse modelo já de sucesso de eventos anteriores. E esse modelo passa necessariamente pela integração. Nós temos aqui, por exemplo, um comitê executivo
de segurança integrada, que é coordenado pela Polícia Federal, que reúne todas as agências federais, estaduais e municipais, obviamente na temática segurança, para que nós, ali nesse ambiente, tracemos todas as nossas estratégias e definamos ali o papel de cada instituição, de cada agência, para que, no momento da operação, tudo funcione. E aí falo desde a questão de trânsito, de telecomunicações, de segurança de autoridade, segurança dos eventos, de proteção de ordem pública, enfim, todos os segmentos importantes para um evento dessa magnitude. E aqui a expectativa é que tenhamos aproximadamente 70 chefes de Estado, ou de governo, pelo menos, e isso com um impacto que traz, além da questão de logística, para a segurança. E em relação à capacidade operacional, João Vitor, eu acho que passa também por isso, integração e o uso, na melhor análise da palavra, uso recíproco das instituições de segurança pública. As polícias estaduais usarem a expertise, por exemplo, da Polícia Federal na área de polícia judiciária, nós usarmos a capilaridade das polícias militares nos estados e assim sucessivamente, porque é óbvio, nosso efetivo é pequeno, precisamos mais policiais, não há dúvida disso, mas a solução para a segurança pública não é mais viatura, mais arma, mais colete e mais policial. Nós temos que buscar outros caminhos, como temos feito a partir de diretrizes muito claras do ministro Ricardo Lewandowski, de acentuarmos a integração, acentuarmos o uso da tecnologia. E eu gosto sempre de trazer exemplos concretos para que isso fique cristalino do que não é apenas um discurso, ou um projeto, ou uma iniciativa fluida que não tem resultados. Tem muitos resultados. Nós, por exemplo, em relação a queimadas, vivemos ano passado, todos nós brasileiros presenciamos, cidades tomadas por fumaça, por fuligem, e esse ano não aconteceu isso. E isso não é fruto do acaso, é fruto de muito trabalho não só da Polícia Federal, importante que se diga, de agências ambientais, de agências dos estados, municípios, agências federais, que trabalharam muito para que chegássemos até o dia de hoje com esses resultados. Eu tenho um índice de menos 63% de alertas de queimada em relação ao ano passado. Nós, só para ilustrar também, tínhamos em 2023 49 inquéritos instaurados, ano passado 142 e esse ano mais 103 inquéritos, e os resultados vêm. O Centro de Cooperação que o ministro falou é uma política pública de segurança. Pela primeira vez, o Brasil tem um sistema de segurança para a Amazônia. Não é uma ação pontual, factual, que são importantes também, mas é um sistema de segurança para a Amazônia permanente, com policiais dos 9 países, policiais dos 9 estados, presentes lá em Manaus, já funcionando. Nós já estamos lá operando com 2 helicópteros, com uma aeronave, outra aeronave também, um avião lá à disposição dessa equipe, com imagens de satélite, e esse é o projeto Brasil Mais, o projeto do Ministério da Justiça, financiado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde nós temos em tempo real imagens de satélite que vão direcionar o nosso policial para a ação concreta. Não adianta eu tentar monitorar a Amazônia no olho humano ou andando de helicóptero por aí. Então, a tecnologia para isso, o programa Ouro Alvo, também para a identificação da origem do ouro, é bastante importante. E eu poderia também depois falar, na sequência, sobre a nossa integração efetiva que fazemos e os resultados que isso tem trazido ao país. Perfeito, diretor. Eu acho que o ministro mencionou algumas grandes operações, também tem uma outra que deu uma chacoalhada, tanto em São Paulo quanto em Brasília recente, na Carbono Oculto e seus desdobramentos, e eu acho que deixou muito claro uma coisa que até nós, como esfera, temos batido muito na tecla, de seguir mais pelo caminho do follow the money e a gente ter uma capacidade de combater crimes econômicos complexos. Então, eu queria escutar um pouquinho dos dois aqui, para daqui a pouco a gente fazer um encerramento, sobre operacionalmente o que tem sido feito para a gente poder combater algo que está tão entranhado. Eu sei que o senhor já falou que não há uma contaminação do sistema financeiro, mas que está entranhado como lavagem de dinheiro.
Bom, rapidamente, o Andrei vai dar os detalhes dessa operação, mas nós chegamos à conclusão que o crime não pode ser combatido apenas com as forças de segurança, com a força bruta, com as armas, com mais veículo, enfim, mais equipamento, como disse o doutor Andrei. É preciso um trabalho de inteligência. E o trabalho de inteligência transcende, muitas vezes, os lindes operacionais em que atuam as diferentes forças policiais. Nessa operação Carbono Oculto, houve uma interação de várias forças, de várias agências. Receita Federal, por exemplo, órgãos fazendários, Ministério Público de São Paulo, a Polícia Militar dando apoio, a Polícia Federal com todo o setor de inteligência. Então, hoje o combate ao crime organizado, ele consiste fundamentalmente, chegamos a essa conclusão, em descapitalizá-lo. Porque na medida em que nós descapitalizamos o crime organizado, nós, de certa maneira, o emasculamos, né? Nós impedimos que ele cresça. Eu estava agora, inclusive, no avião, vindo para cá, dando os últimos retoques num projeto antifacções, onde a ênfase é exatamente na descapitalização, no sequestro precoce de bens do crime organizado. Por favor. E nessa pauta ainda, João Vitor, é importante voltar à temática do nosso painel da integração, onde nesta operação, por exemplo, a parceria com a Receita Federal importantíssima, com as agências também estaduais, as polícias estaduais, o Ministério Público, e que permitiu esse bom resultado. E veja que aqui estamos falando na questão de seguir o dinheiro, na apreensão de valores em dinheiro bloqueados em contas, em fundos, de quase 2 bilhões de reais. Dinheiro em espécie, mais de 300 mil reais em espécie. Veículos e outros patrimônios, imóveis, embarcação, quase 1 bilhão de reais. Somando tudo, mais joias, relógios e tal, são quase 4 bilhões de reais em uma única operação. Então, e aí podemos entrar nos crimes de alta tecnologia, nossa diretoria de crimes cibernéticos, onde nós conseguimos também atuar naquela que ficou conhecida pela fraude do Pix, né, que tentaram transferir mais de 1 bilhão de reais. E vejam que antigamente, né, o assalto ao Banco Central, o ministro bem deve se lembrar disso, tinham várias pessoas cavando um túnel com a logística, aluguel de casa, descarga de material, depois sacos e sacos de dinheiro para ocultar. E hoje são 2 jovens com notebook e fazem um estrago muito maior que isso. Ou seja, sentido reverso, nós temos que investir em tecnologia, em integração, em capacitação, em inteligência, para que possamos dar os melhores resultados. E a integração interna, isso é importante que se diga, é feita pela Polícia Federal, né? Repito aqui com a CGU, com o nosso parceiro de sempre, o ministro Vinícius, também com a Receita e com os órgãos ambientais, é claro, nessas pautas que falei, mas sobretudo com os estados, onde nós temos, e aí não há disputa, não há polêmica, não há falta de troca, há muita troca. Nós temos hoje nas 27 unidades da federação as forças integradas de combate ao crime organizado, onde nós coordenamos, financiamos o financiamento do Ministério da Justiça, um ambiente de inteligência, de integração, de investigação, que reúne todas as agências de segurança com resultados bastante expressivos. Então, eu acredito e confio muito nesse modelo, como temos um modelo aqui de planejamento das questões ambientais, definimos o nível estratégico, o ministro é o coordenador, temos um nível de logística, onde nós obtivemos, por exemplo, 318 milhões de reais do Fundo Amazônia, do BNDES, que financia, inclusive, esse CCPI da Amazônia, e depois as operações que são construídas no modelo bottom-up, junto com as bases, com as polícias locais e com os nossos comitês regionais para os melhores resultados. Diretor, quero lhe agradecer também ao ministro. Nós estamos, na verdade, começando a nossa conversa. Ao longo do final de semana a gente vai ter tempo para discutir muito mais. Quero agradecê-los. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.